Alô? Alô? Oi, oi. Alô, tá me ouvindo agora? Oi, agora tá. Não sei o que aconteceu, mas eu saí e entrei de novo. É, Temos 14 pessoas. Agora estão todos me ouvindo, né? Por favor, respondam aí se está todo mundo me ouvindo. Agora sim, ok. Respondeu. Uhum. Deixa eu só abrir meu. Eu não estou conseguindo realmente abaixar aqui, não sei porque não está vindo Por que motivo? Eu não estou conseguindo. Baixar para cá. Eu tenho outra forma de abrir, mas eu estou tentando abrir a apresentação aqui, gente. Desculpa, já vou lá. Mais 2 minutinhos, por favor. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Como é que. Bom. Então, acabou que eu tinha te falado que a gente ia falar de taquicardia, mas não deu tempo de. Não sei para quem você comentou que a gente ia falar de taquicardia, mas a aula de taquicardia é uma aula grande. Eu comecei a fazer, mas a gente decidiu meio em cima, não ficou pronta. Acho que para ficar legal precisava de mais tempo, então eu optei pela gente fazer uma
Até porque a gente ainda não passou por todos os passos, né? Então eu decidi falar um pouco do eletrocardiograma normal. Acho que vai ser até uma boa ter essa aula do eletro na Eu acho criança, que para depois sim, ver taquicardia. Acho que vai ser eu bom. acho que sim. A gente já está aí com 16 pessoas na sala, tem 19 registrados. Tudo bem, Isadora? Como é que você está? Então tá cheio de gente aí, legal. Obrigado, obrigado, gente, pela presença. Obrigado pela audiência. Vamos continuar aqui nosso treinamento de eletrocardiograma, de cardiologia. Você quer falar alguma coisa, Mariana? Sobre, sei lá, qualquer Eu coisa aí? não, É, tudo certo. tudo certo, né? Eu não sei por que que não tô conseguindo fazer o download aqui da aula no sistema, né? Eu consigo abrir aqui e mostrar para vocês, mas aí eu não consigo ver o não consigo ver vocês falando. Vamos dar mais um tempinho aqui, ainda está entrando gente. Hoje o que que eu resolvi falar, acho que é bem legal. Eu vou fazer vou mostrar para vocês o eletrocardiograma normal na criança. O que que significa isso? O eletrocardiograma que a gente chama de normal, que a gente considera normal, é o do adulto. Só que existem várias diferenças do eletrocardiograma na criança. Quanto mais jovem a criança, maior a diferença para os adultos. Então, a gente precisa mostrar essas diferenças, porque é muito comum a gente receber no consultório, lá no ambulatório, é, crianças que vêm com eletrocardiograma do posto de saúde, e onde as máquinas de eletrocardiograma já dão laudo. Muitos de vocês já devem conhecer esses aparelhos de eletrocardiograma. Só que eles são feitos para dar laudo em adulto, né? Então, aquele laudo ele faz uma avaliação como se aquele paciente fosse um adulto. E vem muita alteração, principalmente a inversão de onda T. Inversão de onda T em V1, que em criança é normal, em adulto pode significar uma isquemia da parede inferior. Então, é, é um, é um dos problemas, né? Então, assim, o eletro da criança, o eletro normal é diferente do adulto e, e realmente a gente precisa se conhecer bem. Eu estou chateado aqui porque não está baixando no sistema ou não está fazendo o download. Não sei explicar por quê. Ai, por que que não está? Realmente não sei dizer. Não Não está sei dizer. baixando no computador ou você não está conseguindo colocar aqui? Estou conseguindo colocar dentro da plataforma. Não, o computador tá. É Ah, que tá. com isso eu não consigo ver as pessoas perguntando. Você, Mari, como fica aí como moderadora, se as pessoas me perguntarem, eu não vou conseguir ver, porque eu vou estar com o Excel, com o PowerPoint aberto. Se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar e alguém quiser falar, aí você me avisa Eu te por aqui, aviso. Tá, beleza. tá? Acho que já tem 18 pessoas, são 7 10. Vamos começar a aula então. Vou colocar aqui. Só vou compartilhar agora a tela com vocês. Compartilhar a tela.
Vocês estão vendo aí Mariana, vocês estão vendo o PowerPoint? Tá aparecendo sim. Já está aparecendo, né? Uhum. Então, todos estão conseguindo ver direitinho, né? Então tá. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o eletrocardiograma normal nas crianças. Bom, isso não é diferente das crianças para o adulto, a gente deve seguir uma sequência, um passo a passo, para a gente avaliar todos os dados importantes no eletrocardiograma. Em geral, a gente começa avaliando a frequência cardíaca, né? A gente vai avaliar se a frequência cardíaca está dentro dos valores normais. Existe uma tabela, a tabela de Davignon, eu vou apresentar até para vocês aí na frente, que é de fácil acesso, que você vai ver, a gente consegue ver de acordo com a faixa etária qual é a frequência cardíaca normal. Não só a frequência cardíaca, como também os valores normais de duração e amplitude das ondas, do intervalo PR, do intervalo QT, então, de amplitude de R. Então, a gente pode acompanhar, seguir esses dados e comparar com cada faixa etária através dessa tabela. Então, é muito importante, antes de avaliar o eletrocardiograma, você precisa saber qual é a idade da criança, porque varia de acordo com a idade, não só desde a frequência cardíaca, como todos os outros dados do eletrocardiograma. Então, é importantíssimo saber a idade da criança. É claro que também, sabendo de alguns diagnósticos, a gente já vai esperar algumas alterações. Mas considerando a criança normal, a gente, para fazer essa avaliação e comparar a criança normal de 1 mês de idade com uma criança de 6 anos, uma criança de 10 anos e um adulto, a gente precisa saber a idade, porque vai haver diferença e o eletrocardiograma não vai estar alterado, não vai ser um problema. Então, em geral, a gente avalia a frequência cardíaca, depois avalia o ritmo, se esse ritmo se origina no nosso sinusal, ou seja, se o marca-passo atrial normal, que é através do nosso sinusal, se é esse mesmo ou se origina em outro marca-passo. A gente depois avalia o eixo do QRS. O eixo do QRS é importante avaliar, por quê? Porque nas diversas cardiopatias, hipertrofias ventriculares, direita ou esquerda, eu vou falar mais na frente um pouquinho, a gente tem os desvios de eixo, né? Então a gente precisa saber qual é o eixo normal para cada faixa etária, porque se o eixo estiver desviado para a direita, numa criança que acabou de nascer, eu vou mostrar para vocês, é normal. Mas se for uma criança de 12 anos, isso pode sugerir uma hipertrofia ventricular direita. Então é importante saber, mais uma vez, a idade da criança. Então depois a gente avalia a onda P, tanto a duração quanto a amplitude. A gente avalia o QRS, a duração do QRS, a amplitude. Onda T, não é tão importante a amplitude para a criança, a gente se preocupa mais com o intervalo QT, né? A onda T está mais inserida na questão do intervalo QT, menos na onda T sozinha. E a onda U a gente praticamente não vê no eletrocardiograma e não tem significado clínico para a gente. Então, vamos começar a análise. Então, esse aqui é a tabela de Davignon. Ela está no artigo das diretrizes brasileiras de 2009. Essa é a tabela que a gente pode usar para consultar os valores normais para cada faixa etária, tá bom? É de fácil acesso. Mas aqui eu coloquei o primeiro ponto que a gente vai avaliar, então, a frequência cardíaca. Está um pouquinho diferente daquela tabela de Davignon, mas essa aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia melhor, para facilitar aqui didaticamente a aula, mostrando para vocês que vocês já sabem, né, que o neonato ele tem uma frequência cardíaca maior e ao longo do tempo, com o crescimento, a frequência cardíaca vai se reduzindo, vai aumentando o tônus vagal do paciente, fisiologicamente. Em torno dos 6 anos de idade, essa frequência fica mais ou menos igual à do adulto.
Depois de avaliada a frequência cardíaca, a gente vai passar para o segundo passo, que seria a avaliação do ritmo cardíaco. O que é isso? Bom, o nó sinusal é a estrutura em que tem o marca-passo normal do coração. Ele é que dá a frequência maior e ele, em condições normais, é através dele que se origina a atividade elétrica de cada ciclo cardíaco. E como é que a gente vai saber se a origem do ritmo é no nó sinusal, ou seja, se o ritmo é sinusal? E por que isso é importante? É importante porque se ele se origina, por exemplo, em outra área, em outra célula do tecido de condução, ou até mesmo diretamente de uma célula muscular, a tendência é que a frequência cardíaca seja um pouco mais baixa. Em alguns casos, né, esse paciente pode ter uma bradicardia importante. E como é que a gente então vai saber que o ritmo é sinusal? Bom, vocês sabem que o nó sinusal, anatomicamente, onde é que ele está? Ele está na veia cava superior, na junção, no ato direito, parede posterior, junção com a veia cava superior, naquela localização em que tem o marca-passo. Então, se ele está posterior, se ele está próximo à veia cava superior, ele está numa situação superior e à direita e posterior. Então, se dali é que sai o estímulo para despolarizar o átrio e posteriormente o ventrículo, então o estímulo ele vai para baixo, porque ele sai lá de cima e tem que despolarizar os átrios e os ventrículos, então ele vai para baixo. Ele vai para a esquerda, porque ele começa na região mais à direita do átrio direito, então ele despolariza o ato direito e depois o ato esquerdo, ou seja, ele vai para baixo, vai para a esquerda, e um pouquinho para frente, porque o coração está com os ventrículos um pouco mais anterior, então, do que os átrios. Então, o vetor final da onda P, por que da onda P? Porque é a onda P que denota a despolarização atrial. Então, o vetor final ele tem que ser para frente, para baixo e para a esquerda. E como é que a gente identifica isso no eletrocardiograma? Bom, para isso a gente vai ter que entrar naquela questão chata do que alguns de vocês às vezes acham chata, que é tentar descobrir como é que está o vetor, para que lado está. Bom, o que vocês podem ver aqui? A derivação D1, que é a derivação horizontal, ela é negativa para a direita e positiva em direção à esquerda. Ou seja, se para a esquerda é positivo, em D1, se a despolarização é da direita para a esquerda, em D1, a onda P tem que estar o quê? Positiva. Depois, você vai olhar o AVF. AVF é a derivação perpendicular a D1. Ela é negativa para cima e positiva para baixo. Se a despolarização do átrio é de cima para baixo, então a onda P tem que ser positiva também em AVF. Vamos pegar aqui o AVR. AVR ela é positiva para o braço direito. Por quê? Porque nesse ponto é o único ponto que os potenciais estão sendo direcionados. Porque no eletrocardiograma, todos os outros pontos do braço esquerdo, dos membros inferiores, eles são desligados. Então, o único potencial que a gente observa no eletrocardiograma é para o AVR. Então, se é tudo para o braço direito, ele fica positivo para a direita e para cima. E se a despolarização é do contrário, de cima para baixo e da direita para a esquerda, em AVR, a onda P tem que ser negativa. Quando então isso acontece, a onda P é positiva em D1, positiva em D2, positiva em AVF, positiva também nas derivações precordiais esquerdas, V5, V6, porque eles estão lá à esquerda. A gente ainda vai falar das derivações precordiais. Nesse caso, a gente pode afirmar, juntando ao fato dela ser negativa em AVR, a gente pode afirmar que o ritmo é sinusal, ou seja, se originou no nó sinusal. Então, a gente está vendo nesse exemplo anterior
que em D1 a onda P é positiva, em D2 é positiva, em AVR é negativa, em AVF é positiva, em V6 é positiva. Então, a gente pode afirmar aqui que o ritmo é sinusal. Existem algumas formas que a gente pode ter para medir, para calcular o eixo. Bom, passando então a primeira parte, que é a variação do eixo da onda P para estimar se é o ritmo sinusal ou não, a gente vai passar agora para a análise do eixo de QRS, que nada mais é que a mesma coisa que a gente faz com a onda P. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está analisando agora a despolarização ventricular. Né? Então você pode ter uma onda P negativa com QRS positivo, pode ter uma onda P negativa com QRS positivo, uma onda P positiva com QRS negativo, porque uma coisa é a despolarização atrial, outra é a despolarização ventricular. Mas a forma mais fácil que eu vejo de medir o eixo, avaliar o eixo, é através desse quadrinho aqui. Como? A gente vai olhar duas derivações. Ao D1, que é a derivação horizontal, e a VF, que é a derivação perpendicular, ou seja, vertical. Então, se em D1 o QRS é positivo, ele está para a esquerda. E se a VF ele é positivo também, ele está para baixo. Ou seja, ele está entre 0 graus, que é o mais à esquerda possível, e mais 90 graus, que é o mais embaixo possível, que é o quadrante inferior esquerdo. Então, quando o eixo está entre 0 e 90, em qualquer situação, ele está normal. Mais ou menos. Um recém-nascido que acabou de nascer, ele tende a ter um eixo desviado para a direita. Então, se um recém-nascido tem um eixo em torno de 0 mais 10 graus, ele não necessariamente está normal. É bem possível que ele tenha aumento de forças aí para o ventrículo esquerdo, ele pode ter, por exemplo, uma atresia tricúspide, que tem uma hipoplasia do VD, e o eixo está todo desviado para a esquerda. Bom, nesse caso, na maioria das vezes, o eixo está normal. No segundo quadrinho aí, nós temos um eixo entre 0 e menos 90. Né? Na derivação D1 está positivo, então ele está para a esquerda, e a AVF está negativo, então ele está para cima. Portanto, nesse quadrante superior esquerdo. Quando ele está no quadrante superior esquerdo, se você for comparar com o quadrante anterior, que era normal, houve um desvio anti-horário ali, ou seja, ele desviou para a esquerda. Esse eixo está desviado para a esquerda. Em que situações isso acontece? Acontece quando tem hipertrofias ventriculares esquerdas, hipertrofia ventricular esquerda, hipoplasia do ventrículo direito, em situações de hemibloqueio antero-superior esquerdo, que é um hemibloqueio de uma parte do ramo esquerdo. E fora também tem uma situação específica, que é o paciente com defeito do septo atrioventricular, paciente com um tipo de comunicação interventricular que a gente chama de via de entrada, e que pela localização dessa comunicação, o eixo, o ramo esquerdo, ele é desviado, ele sofre uma alteração. Ele anatomicamente ele não passa no mesmo lugar que passaria. Então acaba havendo esse desvio do eixo para a esquerda. Na terceira linha, nós estamos vendo um eixo desviado para a direita, que em relação ao normal ele está desviado para a direita, sentido horário, entre mais 90 e mais 180 graus. Como é que a gente observa isso? Em D1, o eixo QRS é negativo, porque o D1 é positivo para a esquerda e negativo para a direita. Em AVF, ele é positivo, porque o AVF é positivo para baixo. Esse eixo desviado para a direita, ele pode ser normal no recém-nascido, ele é normal no recém-nascido, mas como eu vou mostrar para vocês, com a passagem dos anos, o eixo vai indo para a esquerda, porque vai aumentando os potenciais esquerdos,
e vai havendo uma desmuscularização do ventrículo direito. Então, já nos primeiros 2, 3 meses de vida, isso já vai acontecendo com bastante rapidez, e esse eixo vai logo se desviando para o quadrante, do quadrante inferior direito para o quadrante inferior esquerdo. E por último, nós temos um eixo que a gente diz geralmente que é um eixo indeterminado. A gente não sabe se é desvio para a direita, se é desvio para a esquerda. Então, o QRS está negativo tanto em D1 quanto em AVF, ele fica no quadrante superior direito. Isso acontece às vezes em uma cardiopatia específica, um paciente com um defeito do septo atrioventricular, associado a uma tetralogia de Fallot. O defeito do septo AV, ele tende a fazer um bloqueio anterior superior esquerdo, e a tetralogia de Fallot tende a desviar o eixo para a direita por conta da hipertrofia do VD. E muitas vezes, quando tem essa associação, a gente costuma ver o eixo nesse quadrante. Mas a gente não, embora a gente saiba que nessas condições seriam entre menos 90 e mais 180, ou é mais ou menos 180, a gente diz que está indeterminado esse eixo. Em seguida, a gente vai avaliar o intervalo PR. O intervalo PR, ele geralmente em torno de 0,09 ou 90 milissegundos até 200 milissegundos, é o normal, mas ele varia para cada faixa etária e frequência cardíaca. Na tabela de Davion você pode checar isso. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos entre o início de P e o início de QRS, ou talvez um pouquinho mais. Está dando em torno de 160 milissegundos. A gente avalia isso em D2. Um PR, em geral, normal. Eu não sei dizer a idade da criança aqui, deveria dizer, mas provavelmente está dentro do normal aqui. Mesma coisa o intervalo QT, ele varia para a faixa etária, para a frequência cardíaca, e por isso a gente tem que corrigir ele para a frequência cardíaca. Como é que a gente corrige? O cálculo a gente calcula o intervalo Q, em D2, o intervalo QT, do início da onda do QRS até o final de T, e deixa lá. Faz de conta que foram 8 quadradinhos, vezes 0,04, seriam 320 milissegundos. Bom, anota esse 300 milissegundos, e aí a gente avalia qual é a distância entre as duas ondas R anteriores a esse intervalo QT que você mediu. Vamos dizer que deu 10 quadradinhos. Você vai multiplicar esse 10 por 0,04, dá 400. Você faz a raiz quadrada desse 400 e divide os 320 do QT sobre a raiz quadrada desse intervalo RR. E aí você vai ter um intervalo QT corrigido. Ele varia também para cada faixa etária, mas em geral até 440 milissegundos, e em recém-nascido até 460 milissegundos, a gente diz que está normal. O segmento ST seria mais para avaliar alteração de repolarização, isquemia miocárdica, a gente não vê tanto em criança, mas aqui eu coloquei para vocês o que seria um supra de ST e um infra de ST, e a gente considera uma amplitude maior que 1 milímetro para considerar esse aumento, esse supra ou infra de ST. Aqui eu coloquei para vocês a morfologia das ondas P, ela pode ser positiva, pode ser negativa, ela pode ser bifásica, que sugere sobrecarga atrial esquerda, né? Quando é colocada quando vista em V1 com a fase negativa bem maior, né? Ela é bífida, que sugere a sobrecarga atrial esquerda, e ela pode ser apiculada quando sugere a sobrecarga atrial direita, então só corrigindo. A bifásica não necessariamente é a sobrecarga atrial esquerda, somente em V1, se você vê uma onda P bifásica com o componente negativo bem mais amplo que o positivo, isso pode sugerir a sobrecarga atrial esquerda. Bom, depois a gente vai fazer uma avaliação do QRS. E aqui que está
as principais alterações em relação ao eletrocardiograma do adulto. Porque na criança, logo que ela nasce, o ventrículo direito é o ventrículo principal, ele ainda é bem muscularizado, ele está sob efeito do padrão de pressão pulmonar fetal. Então, como existe essa predominância do ventrículo direito, as forças vetoriais do eletrocardiograma estão mais voltadas para o coração direito. Então, o que a gente tem? A primeira coisa que a gente vê é o quê? Um desvio do eixo elétrico para a direita. E como é que a gente vai ver isso? A gente já falou anteriormente. Se está desviado para a direita, é porque o QRS-D1 está negativo, então ele está apontando para a direita, e você observa um AVF positivo apontando para baixo. Então, primeiro ponto, o eixo de QRS está desviado para a direita. Mas como a gente sabe que é um neonato, então a gente sabe que isso é normal. Outro dado importante, a onda T. A onda T, ao nascimento, ela é positiva, tá? Mas já com 2 dias de vida, ela fica negativa em V1. Então, a onda T em V1, ela nasce positiva, mas dentro das primeiras 48 horas, ela fica negativa. Nesse caso aqui, a gente já está vendo que a onda T em V1 está negativa, então esse neonato já tem mais de 2 dias de vida. Porque se ele permanecer positivo após 48 horas, ela pode sugerir uma sobrecarga ventricular direita e pode sugerir uma persistência do padrão fetal da hipertensão pulmonar. Não é o caso aqui, mas o que nós vemos aqui além disso, além do desvio do eixo para a direita? Nós vemos o seguinte, em V1, nós temos uma onda R com uma amplitude aumentada, né? Que poderia denotar uma sobrecarga ventricular direita. Mas, sabendo-se que é um neonato, sabemos que o VD ainda é predominante, então isso é um padrão normal. E a gente observa que em V6, embora em V1 tenha uma amplitude R aumentada, em V6 também tem o R, o que já mostra as forças do ventrículo esquerdo. Ou seja, o ventrículo esquerdo está ali presente, ele está normal, mas o ventrículo direito ainda está bastante muscularizado, tem bastante potencial em direção, de vetor em direção ao ventrículo direito. Tá? Então, desde o nascimento, com o passar do tempo, das semanas, dos meses, dos anos, o ventrículo direito vai se desmuscularizando, a não ser que esse padrão de pressão pulmonar do feto se mantenha. Né? Então, em casos normais, essa pressão pulmonar cai, então o ventrículo esquerdo começa a se predominar cada vez mais em relação ao ventrículo direito, que vai se desmuscularizando. Portanto, o eixo elétrico, ao longo dos anos, ele vai se desviando da direita, em torno de mais 120 graus, até o eixo normal, entre em torno de 60, 50, 40 graus do adulto. Então, nós continuamos, essa criança aqui é ainda um neonato, né, 1 mês, não é muito diferente do outro, e a gente vê um padrão aí. Na verdade, eu achei que eu tivesse colocado, eu tinha um outro eletro de um paciente de 1 mês, mas aqui, na verdade, é o mesmo eletro, né? Eu vou passar. E aqui tá, acho que eu dupliquei o slide. Só mudei o neonato para 1 mês. Aqui, então, já é um bebezinho de 2 meses, né? Que ainda tem um desvio do eixo para a direita. A gente está vendo lá o eixo de QRS negativo, o QRS negativo em D1 e pouco mais positivo em AVF. Ou
seja, o eixo está desviado para a direita. Ao mesmo tempo que em V1 a gente já vê a onda T negativa, com R, com o QRS positivo, ou seja, com uma onda R de amplitude aumentada em V1, caso fosse um adulto. E em V6 vocês veem que tem a onda R predominante, embora tenha também onda S, denotando que o ventrículo direito ainda tem suas forças, ainda está com as suas forças bem significativas. E a onda T já está negativa em V1. Geralmente, nessa idade, é muito comum você já ter onda T negativa até V3 ou até mesmo V4. E é normal. Mas nesse caso aí só está negativo em V1 mesmo. Continuando, agora nós estamos vendo uma criança de 6, um bebê de 6 meses, né? E você já vê que o eixo já não é mais acima de 90 graus. Ele já é, o QRS já é, eu diria isodifásico, né? Em V1 talvez um pouquinho positivo. Então, aí com perdão, em D1 é positivo, é um pouquinho, D1 eu estou falando que é um pouquinho positivo, isodifásico, mas já está positivo, né? Pouco positivo, mas está. E o AVF é bem positivo. Então ele está ali, não está mais acima de mais 90, mas deve estar mais 80 graus, ou seja, já está no quadrante inferior esquerdo, né? É possível nessa idade você ainda ter o eixo elétrico além de mais 90 graus, mas a gente já vê, o mais comum já é ver estar entre 0 e 90 graus, ainda próximo de mais 90 graus, né? Porque como é que a gente sabe que está mais próximo de mais 90 graus e não de 0 graus? Porque em AVF ele está bem positivo. Ele está com 10 menos 1, 9 quadradinhos. Em D1 ele está com 7 menos 3, 4. Ou seja, ele está mais próximo do AVF, ou seja, mais próximo de 90 graus do que de D1. Ou seja, deve estar em torno de mais 80 graus. Em V1, aqui a gente vê a onda T negativa em V1, em V2, não tem o V3 aqui, mas a onda T negativa até V4. Isso aqui em adulto poderia denotar isquemia da parede inferior, parede septal, mas não, a gente sabe que é um neonato, que é um lactente de 6 meses, e que isso é totalmente normal. Nós já vemos aqui na evolução de V1 para V6 uma relação RS menor, a onda R com amplitude menor, já tendo quase que isodifásico. Em V6 a expressão do ventrículo esquerdo com a onda R presente e pouca onda S, já denotando um menor potencial do ventrículo direito. Então o eixo está indo para a esquerda, e também o padrão do QRS nas precordiais já está indo em direção ao que a gente vê de normal no adulto. E eu passei agora para um pré-escolar de 4 anos, e aqui a gente já vê um eixo elétrico normal de adulto, né? É positivo em D1 e um pouquinho mais positivo em AVF. Então, eu diria que o eixo aqui deve estar em torno de mais 60, mais 70, porque ainda é mais próximo de mais 90 graus, porque o AVF tem uma amplitude maior, é um pouco mais positivo que em D1. Em V1, a gente vê a onda T negativa em V1, vê em V2, mas em V4 você já está vendo uma onda T positiva, ou seja, aos poucos, com o crescimento, a onda T vai se positivando. Então, do V4 positivo a V4, depois positiva a V3, depois positiva a V2. Ela pode passar por um momento em que ela é bífida, que você está vendo em V2, então em V1 ela é negativa, em V2 ela não chega a ser negativa totalmente, ela é bífida, ou seja, ela já está quase virando positiva. A gente praticamente já em V1 já tem o padrão de adulto, que o QRS já é negativo, com a onda S já mais predominante que a onda R.
E em V6 o padrão normal, também com um R já quase sem nenhuma expressão do ventrículo direito, que a gente não observa praticamente onda S. Aqui um outro eletro real de um paciente de 4 anos, da onda QRS em D1 positivo, QRS em AVF também positivo, aqui parece estar em torno de mais 45 graus. Em V1 você já tem o padrão de adulto com o QRS negativo, em V6 com o QRS positivo, em V1 pouca expressão de R, pouca expressão do VD, e em V6 mesma coisa, não tem quase S, pouca expressão do VD. Ou seja, já é praticamente próximo do adulto. A onda T ainda é negativa em V1, e mesma coisa, em V2 ela está já achatada ali, um pouquinho positiva, já positivou em V3. Paciente com 5 anos, eixo já normal, QRS positivo em D1, positivo em AVF, mas aqui você já vê que ele é mais positivo em D1 do que em AVF, ou seja, esse eixo já está um pouco para lá, para menos, abaixo de mais 45 graus, deve estar em torno de mais 30 graus, mais 20 graus. Ele está indo em direção, está indo mais para a esquerda. Em V1 já tem o padrão normal, com QRS negativo. A onda T, vocês estão vendo em V1, ela ainda é negativa, é um pouquinho negativa, mas ela já tem um padrão, não é um negativo tão claro. Em V2 ela já se positivou, mas lembrando, até os 10, 12, 14 anos é possível que a gente tenha até V3, essa onda T negativa, e às vezes até V4. Dificilmente a gente vê uma criança mais de 10 anos com V4 negativo, mas é possível. E lembrando também, mais uma vez, que o padrão juvenil é quando a gente vê essa onda T negativa em V1, que é um padrão normal, e que na fase adulta, até 20% dos adultos pode ter a onda T negativa em V1 e não denotar nenhuma alteração. Mas quando isso acontece, geralmente V1, V2, pode pensar numa isquemia de parede inferior, parede septal. Eletro agora na criança de 10 anos, a gente observa uma outra característica em relação ao eletro anterior. A gente vê aí que o eixo está normal, o D1 positivo e VF positivo, deve estar em torno de mais 40 graus. Um QRS negativo em V1 positivo em V6, com padrão normal. A onda T negativa em V1, em V2 já está quase positiva. Mas uma coisa importante que é o quê? A frequência cardíaca. A frequência cardíaca depois dos 6 a 8 anos tende a ficar próxima da frequência cardíaca do adulto. Há um aumento do tônus vagal, e isso facilita, inclusive, aparecimento do que a gente conhece como arritmia sinusal, arritmia respiratória, que é a variação da frequência cardíaca com a respiração. E a gente consegue observar aqui, lá embaixo no D2 longo, que a frequência cardíaca ela começa mais baixinha, depois ela aumenta, depois diminui de novo, depois aumenta, e depois mais uma vez diminui. Isso é uma arritmia sinusal. Como é que eu sei que é sinusal? Porque o ritmo é sinusal, a onda P é positiva em D1, é positiva em D2, é negativa em AVR, positiva em AVF, positiva em V6. Então o ritmo é sinusal, todos os complexos RS precedido por P, não tem bloqueio, não tem uma arritmia verdadeira. A gente tem uma arritmia respiratória sinusal, que é normal, fisiológica, geralmente mais presente nos escolares e adolescentes, que a gente tem essa percepção maior. Lembrando que nós adultos, em geral, não apresentamos isso no exame físico, porém nós conseguimos provocar isso. Se você fizer uma inspiração profunda, uma expiração profunda lenta, você vai conseguir provocar essa arritmia sinusal respiratória. Novamente, mais uma vez, a criança de 14 anos, com ritmo sinusal, com eixo de QRS normal, ou não? Não, acho que não, né? Eu acho que não.
Se a gente prestar atenção, o QRS é positivo em D1 e é negativo em AVF. Então, em que quadrante que esse eixo está? Se ele está positivo em D1, ele está para a esquerda. Se ele está negativo em AVF, ele está para cima. Ou seja, ele está lá no quadrante superior esquerdo. Ou seja, ele teve um desvio anti-horário, né? É um desvio do eixo para a esquerda. Esse eixo está normal na criança de 14 anos? Não, não está normal. Ele tem desvio do eixo de QRS para a esquerda. O que isso pode sugerir? Um M bloqueio anterior superior esquerdo. Ele pode ter o quê? Ele pode ter uma hipertrofia ventricular esquerda, ele pode ter um defeito do septo AV, ele pode ter uma atresia tricúspide também, que tem um VD hipoplásico que joga o eixo para a esquerda. Agora, ele pode ter uma outra situação que é um desvio, que é um bloqueio anterior superior esquerdo, que é um bloqueio divisional idiopático, não tem causa. Doença chagásica pode fazer isso, mas pode ser idiopático. Ele tem sinais outros que surgiram hipertrofia ventricular esquerda? Não. Ele tem um RV5 e V6 normal, amplitude normal. Então, esse paciente não deve ter hipertrofia ventricular esquerda. Não tem também sinais de sobrecarga ventricular direita. Ele, na verdade, ele teria um eletro normal, caso ele não tivesse esse desvio do eixo para a esquerda. Provavelmente, esse paciente tem um bloqueio anterior superior esquerdo idiopático, tá? Então, não é um eletro normal. Em relação ao padrão de ventricular, a gente vê o QRS negativo em V1, com da T negativa, e vai se positivando até V5 e V6. Ou seja, tem um padrão normal, não tem um sinal de sobrecarga ventricular, confirmando mais uma vez que esse paciente deve ter um bloqueio anterior superior esquerdo idiopático. E aqui nós temos um eletro no adulto, já padrão de adulto, que vocês estão mais acostumados a ver, né? A gente vê o padrão lá, o eixo está normal, entre 0 e 90, QRS positivo em D1, positivo em AVF. Em V1, o padrão praticamente só tem onda S, com um pouquinho de R, ou seja, praticamente só expressão de ventrículo esquerdo. E em V6, praticamente só expressão de ventrículo esquerdo com a onda R. Por que esse é o normal? Por que em V1 é negativo e por que em V6 é positivo? Bom, o ventrículo direito, ele está mais à direita. A gente sabe que o vetor para a despolarização do ventrículo direito, ele vai praticamente da esquerda para a direita. E como o V1, você está colocado no quarto espaço intercostal direito, você está vendo a despolarização do outro lado. Então você está vendo ele negativo, o ventrículo, porque a despolarização do ventrículo esquerdo é para a esquerda. Se você está com o ventrículo, eu falei do ventrículo direito, então repetindo, se a despolarização do ventrículo esquerdo é da direita para a esquerda, o vetor é para a esquerda, e V1 está colocado no quarto espaço intercostal direito, da mesma forma lá que o AVR, ele está enxergando, é como se ele fosse o AVR, só que ali precordial. Então ele está enxergando o vetor para longe dele. Então ele fica negativo. Em V6, ele está vendo ele está colocado lá na parede lateral inferior, lá do lado esquerdo embaixo. Se o vetor do ventrículo esquerdo está em direção a ele, ele vai ficar positivo. É por isso que em V1 negativo denota só a expressão praticamente do ventrículo esquerdo, e em V6 o oposto. Já estão quase no final da aula. Eu já comentei com vocês sobre a onda T, mas eu deixei isso mais, resolvi registrar isso aqui no finalzinho. A onda T, então, ela em V1 é um lugar que a gente costuma observar ela mais para ver as possíveis alterações. Então, lembrando que em V1
20% dos adultos tem ela negativa, mas o mais normal é ela ser positiva. A onda T ao nascer em V1 ela é positiva, porém dentro de 48 horas ela se negativa, e se após 48 horas ela continuar positiva, ela provavelmente denota uma persistência do padrão fetal da hipertensão pulmonar. E em crianças, ela pode ser negativa até V3, ela demonstra essa alteração da repolarização ventricular, que em adultos isso é uma alteração da repolarização ventricular, sugere algum grau de isquemia miocárdica. Em crianças isso é normal, e às vezes por vezes até em V4 ela é negativa. Aqui, repetindo mais uma vez, eu acabei falando lá atrás sobre a arritmia respiratória sinusal, que denota um aumento do tônus vagal com o crescimento da criança, somado a um grau de maturidade do miocárdio. Geralmente em escolares e adolescentes, a gente costuma ver isso, a variação da frequência cardíaca com a respiração. Na inspiração, a frequência cardíaca aumenta, e na expiração, a frequência cardíaca diminui. Eu esqueci só de colocar, acabei de ver que ficou faltando aqui um slide. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver onde que tá. Se eu anotei aqui. Não é aqui. Eu vou achar, eu espero que eu ache aqui. Frequência cardíaca, quadro. Eu não coloquei aqui. Tabela de valores normais, posição do coração. Que é como calcular a frequência cardíaca. Engraçado, não está aqui. Bom, então deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui para... Eu não achei o slide. A frequência cardíaca, como é que a gente pode... Deixa eu ver um... Aqui, talvez. Qual é a forma que eu prefiro calcular a frequência cardíaca, né? Cada quadrado maior desse tem 5 quadrados menores, né? Então, a gente tem duas fórmulas bem práticas. Você dividir 1.500 pelo número de quadradinhos pequenininhos que tem. Então, vamos ver aqui. Nesse caso, nós temos... Está difícil para mim aqui. 5, 10... Eu não estou conseguindo enxergar, não. Deixa eu ver um melhor para a gente calcular. Está meio escuro, né? Acho que aqui eu consigo. Entre um R e outro R tem 5, 10... 12, talvez. 12 quadradinhos. Então, você divide 1.500 por 12, está dando lá em torno de 140 de frequência cardíaca. Ou você divide 300, se cada quadrado maior tem 5 pequenininhos, ou você divide 1.500 por 5, por 1.500 pelo número de quadradinhos pequenininhos, ou 300, que é 1.500 dividido por 5, então 300 dividido pelo número de quadrados grandes. E aí você consegue saber com certa precisão a frequência cardíaca. O slide que eu ia colocar, realmente não sei aonde eu coloquei aqui, eu posso até procurar daqui a pouco, de outra forma, mas que tem um quadrado, ou seja, se você tem um quadrado grande, a frequência é entre 2 R's, você tem um quadrado grande, ou seja, tem 5 quadradinhos, a frequência é de 300. Se você passa a ter 2 quadrados grandes ou 10 quadradinhos, a frequência é de 150. Se você passa a ter 3 quadrados grandes ou 15 quadradinhos,
a sua frequência passa a ser de 100. Se você tem 4 quadrados grandes ou 20 quadradinhos, passa a ser 75. Se você tem 5 quadrados grandes ou 25 pequenininhos, passa a ser 60. Então, esses números é fácil de você guardar, de decorar, depois que você vê algumas vezes. E aí você já tem uma ideia da frequência cardíaca, se está aumentada ou diminuída, e se tem bem rápido, você consegue definir a frequência cardíaca. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula até, eu achei que eu fosse acabar a aula um pouco mais rápido, são 8 horas já. Eu vou sair aqui da tela. Deixa eu... Pronto. Nós estamos com 13 pessoas aí na sala. E 22 registrados. Bom, eu queria, Mari, que você falasse aí o que você achou e que as pessoas, que os outros colegas aí que estão aí na aula, se puderem fazer perguntas, pode perguntar aqui, pode fazer a pergunta mesmo, a gente só clica aí na mãozinha para falar que a gente abre para vocês perguntarem, ou se quiserem escrever, pode escrever no chat também, mas eu até prefiro que vocês perguntem, pode, porque talvez fique até mais fácil tirar dúvida, você mesmo, Mari, se quiser perguntar alguma coisa, ou falar o que você achou da aula, o que você acha que ficou faltando, enfim, a gente pode preparar para uma aula seguinte. É isso. Obrigada. Eu achei ótimo, achei a aula bem direta, assim, bem prática para o dia a dia, uma forma assim, mais fácil de olhar o eletro e conseguir ver se tem alguma coisa alterada ou não. Eu só escrevi aqui no chat o nome da tabela, porque é uma coisa interessante da gente ter para fácil acesso, então coloquei. Sim. Perfeito. Tá, mas assim, para mim não ficou nenhuma dúvida, não. Achei a aula muito boa, muito, muito prática. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta ou um comentário, elogiando ou criticando, que seja. É bom para a gente pergunta isso porque quem está dando aula, a gente nunca sabe se foi exatamente aquilo que a gente esperava, né? É importante ter esse feedback de vocês, não precisa ficar com vergonha, e também se achou que alguma coisa não ficou legal, é importante para eu saber, para eu tentar melhorar da próxima vez. Enfim, mas também eu sei que a maioria das pessoas às vezes não querem comentar, enfim, mas está aqui aberto, vocês. Se tiverem alguma sugestão também de tema, alguma coisa que vocês achem interessante da gente discutir. Isadora, você não quer falar? A Isadora tinha falado comigo que a luz dela tinha caído, mas eu não sei se ela conseguiu voltar. Acho que conseguiu, que ela está aqui. Entendi. Eu acho que a gente podia depois combinar uma aula com imagens de alguns elétrons alterados e discutir essas alterações. Acho que seria legal. Sim, o objetivo hoje era mostrar o elétron normal, né? E acabei que eu nem tinha reparado, um deles tinha uma alteração de eixo, né? Que eu coloquei e nem tinha percebido isso. Mas o objetivo era mostrar o exame normal mesmo, né? Vocês conhecendo bem o exame normal, depois fica mais fácil de mostrar os anormais. Então, assim, também fiz questão de mostrar vários exemplos, porque a repetição também é importante. Da mesma forma com o ecocardiograma também, você fica vendo os mesmos, os cortes são poucos, então as imagens são geralmente as mesmas. Você repetindo todo o exame, chega uma hora que você bate o olho e, não, eu já conheço essa aqui, eu já sei que que estruturas são essas, você já sabe qual é o corte, já sabe o que você está vendo. E para o eletro é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Assim, eu não falei nada ainda com vocês, mas se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um grupo no Telegram ou no WhatsApp, não sei, e desde que a gente até pode para discutir realmente os eletros, e desde que não tenha o nome do paciente, se não tiver o nome do paciente, discutir só o traçado do eletrocardiograma, não tem problema nenhum, a gente pode fazer alguma coisa desse tipo. Só não pode realmente ficar disponibilizando exames com o nome de paciente. Fora isso, então eu sugiro não colocar o laudo inteiro, porque acaba errando e botando o nome do paciente. Mas tira a foto daqui do detalhe, vê aqui o V1, V6, estou achando isso aqui. Enfim, vai ter hora que é preciso a gente ter o eletro inteiro, mas só tomar cuidado de não colocar isso. A gente pode pensar numa coisa dessa, Mário. Sim. Aí, enfim, vamos pensar nisso, ver o que as pessoas acham. E seria interessante. Eu estou vendo aqui os comentários, alguns comentários. Natália, achei aula muito boa, acho que uma aula com pequenos casos na prática seria muito boa agora que já assimilamos o básico. Poxa, que bom que você assimilou o básico, fico satisfeito. Podemos sim. Paula, muito boa aula, obrigado a você. Carolina, eu também gostei muito, bem direto e prático, obrigado a você, aula ótima, Nicole. Bom, ótimo, obrigado pelo feedback de vocês. Sim, então vamos lá. Quando a gente analisa um eletrocardiograma, e vamos falar aqui especificamente na pediatria, né? A gente analisa basicamente duas coisas. Primeiro, são aqueles pacientes que a gente quer saber se ele está com uma arritmia ou não. Então, a avaliação de o paciente está com uma arritmia ou não está, a gente pode separar de uma avaliação do eletrocardiograma em que a gente está procurando sobrecarga de cavidade, que a gente pensa numa cardiopatia, por exemplo, congênita, por exemplo, uma comunicação interatrial que tem sobrecarga de átrio ventrículo direito, ou numa comunicação interventricular que tem sobrecarga de átrio ventrículo esquerdo. Então, assim, são duas análises. E nesse ponto, nessas duas cardiopatias, a gente tem que analisar as sobrecargas atriais, sobrecargas ventriculares, presença de desvio do eixo, ou seja, os bloqueios divisionais, em alguns casos, em bloqueio anterior superior esquerdo, né? Porque o que desvia o eixo elétrico para a direita ou para a esquerda? O que desvia o eixo elétrico para a direita ou para a esquerda ou são as sobrecargas de cavidade ou os bloqueios divisionais, né? M-bloqueio anterior superior esquerdo, geralmente para a esquerda. Em pediatria, dificilmente a gente tem o outro M-bloqueio. O mais comum que a gente costuma ver é o M-bloqueio anterior superior esquerdo, levando o desvio do eixo para a esquerda. Então, quando tem desvio do eixo para a direita na criança, ou é porque é normal, por causa da faixa etária, ou geralmente tem uma sobrecarga de cavidade direita ali. Então, isso já ajuda a gente a definir algumas cardiopatias. E bloqueios de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Né? Bloqueio de ramo direito que a gente vê em cardiopatias com bastante sobrecarga de volume de coração direito, por exemplo, na comunicação interatrial. Bloqueio de ramo esquerdo a gente costuma ver em pacientes muito graves, sépticos, com disfunção ventricular esquerda grave, que é muito raro também a gente ver em criança. É mais comum a gente ver o bloqueio de ramo direito, geralmente associado às sobrecargas de volume do coração direito, né? Em especial comunicação interatrial, e também nos pós-operatórios de cirurgia de correção de comunicação interventricular. Por quê? Porque geralmente a maioria das comunicações interventriculares cirúrgicas são aquelas na região perimembranosa. E geralmente o ramo direito ele margeia uma das bordas da comunicação interventricular. Então, quando o cirurgião coloca o retalho e faz o fechamento da borda do CIV, com frequência ele leva a uma lesão do ramo direito, fazendo bloqueio desse ramo direito, e a gente costuma ver em algum momento aqui mais para frente, eu vou mostrar para vocês exemplos disso. Então, em algum momento ele faz o bloqueio do ramo direito, e a gente observa
o padrão RSR' em V1 de bloqueio de ramo direito. Então, assim, isso já nos ajuda a saber, mas já te ajuda a fazer o diagnóstico. Então, são as duas linhas. Então, arritmias e a análise do eletro para tentar identificar uma cardiopatia congênita ou mesmo adquirida, uma febre reumática, uma miocardiopatia dilatada. Então, vendo a sugestão aqui da Natália, sugeriu que a gente fizesse em pequenos casos na prática. Sim, Natália, vamos fazer isso. O que eu acho que a gente pode, de repente, seguir, a gente pode, uma coisa que eu acho que talvez fosse mais didática, se vocês concordarem, a gente pode continuar, né? Vocês já tiveram uma primeira aula com os assuntos básicos de cada item na frequência cardíaca, enfim, de calcular o eixo elétrico. Hoje vocês já conheceram o eletrocardiograma normal. O que a gente poderia passar? A minha sugestão é que a gente, numa próxima aula, a gente falasse das sobrecargas e depois dos bloqueios divisionais, bloqueios de ramos, para numa situação, aí posteriormente a gente falar mais das arritmias. E aí acho até que nessa parte das arritmias seria até a presença do doutor professor Jacó, talvez seria ainda mais enriquecedora, e a gente conversa com ele para ver se ele ajuda a gente, participa aqui com a gente das aulas. Então, seguindo esse meu raciocínio, eu sugeriria que a próxima aula, a gente não sabe ainda de eletro, que a gente não necessariamente faria de eletro, mas a próxima aula de eletro, eu sugeriria que fosse de sobrecargas atriais, e depois a gente faria de sobrecargas ventriculares, e posteriormente de bloqueios divisionais, bloqueio de ramo, e aí a gente partiria depois para a parte 2, que seria mais, aí sim, um pouco mais complexo, discutindo as arritmias cardíacas, bloqueio atrioventricular, enfim, síndromes elétricas, enfim, aí já um pouco mais avançado, assim, para dentro da eletrocardiografia. Bom, e outra coisa, para quem tem algumas pessoas que estão cadastradas no e-mail, que eu posso disponibilizar o replay dessa aula. Na verdade, desde a última aula eu não fiz, algumas pessoas não ficaram cadastradas. Eu vou ver se uma forma de a gente conseguir, eu tenho que ver um outro lugar para colocar esse link de cadastro, porque do jeito que estava, acho que não estava legal. Mas aí eu falo com você, Mari, com a minha solução para isso, e aí você divulga para todo mundo de novo, vocês adoram, e a partir de, quem sabe, da próxima aula, a gente já consegue esse cadastro para encaminhar para as pessoas o replay dessa aula. Até tinham me perguntado isso mesmo, que às vezes tem gente de plantão, aí perguntaram se tinha como gravar para reassistir. Está tudo gravado. Então as aulas estão gravadas, a gente pode sim. Eu não mandei, eu até vou mandar eu não mandei a última aula para quem já está no e-mail cadastrado, e vou mandar essa também. Eu só tem que ver como cadastrar as outras pessoas. Tá. E ainda não tem que ver. Tá bom? Gente, obrigado, boa noite, até a próxima aula. Boa noite. Só uma coisa, peraí, Natália, isso concordo, porque nós, como pediatras gerais, temos mais contato com cardiopatias congênitas e doenças agudas. Acho ótimo. Ok, Natália, muito obrigado aí pela sua participação, até pelo feedback, que isso é importantíssimo, tá? E, Mário, obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Eu espero que tenha realmente sido útil para vocês. Eu acho que foi legal. Enfim, é isso. Obrigado e boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, tá? Tchau.